Meu marido olha para minha nora e diz: "Esse molho está perfeito, do jeitinho que você sabe que eu gosto." Ela sorri, aquele sorriso, e responde baixinho: "Eu sei exatamente do que você gosta." Meu estômago vira, porque não foi o que ela disse. Foi como ela disse, olhando nos olhos dele, com intimidade, com cumplicidade, com algo que não deveria estar ali. Eu finjo que não vi, mas vi, e agora não consigo parar de ver. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e nos conte de onde você está nos assistindo nos comentários. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e passei os últimos 35 acreditando que tinha construído uma família sólida, honesta, respeitosa. Moro em Porto Alegre, num apartamento amplo no bairro Moinhos de Vento, com vista para o Parque Farroupilha. Casei com Roberto quando eu tinha 23 anos. Ele era 6 anos mais velho, advogado, bem-sucedido, charmoso. Na época, achei que tinha sorte. Ele me conquistou com presentes, jantares, promessas, prometeu cuidar de mim, e cuidou, à sua maneira. Tivemos um filho, Gabriel, meu único filho, meu orgulho. Gabriel cresceu educado, responsável, dedicado, formou-se em administração, começou a trabalhar na empresa do pai e, aos 28 anos, casou-se com Larissa. Ela tinha 24 na época. Bonita, simpática, sempre muito atenciosa comigo. Eu a recebi de braços abertos. Pensei, finalmente, uma filha. Tratei-a como tal. Dei conselhos, ajudei na decoração da casa, fui presente. Talvez até demais. Talvez tenha facilitado o que viria depois. Eles tiveram um filho 2 anos depois do casamento. Miguel, meu neto, meu xodó. Aquele menino era minha alegria. Olhos castanhos profundos, cabelo escuro e cacheado, um sorriso que derretia qualquer um. Eu o via quase todos os dias. Levava-o ao parque, fazia bolos para ele, cantava cantigas de ninar quando ele dormia no meu colo. Eu amava aquele menino com uma intensidade que nem eu mesma entendia. E Roberto também. Aliás, Roberto o amava de um jeito que, agora percebo, sempre foi estranho. Ele passava horas com Miguel. Levava-o para passear sozinho. Comprava brinquedos caros, sem que ninguém pedisse. Ficava horas olhando para o rosto do menino, como se estivesse procurando algo. Eu achava que era amor de avô, mas não era. Era outra coisa. Era culpa. Era reconhecimento. Era a certeza de que aquele menino não era apenas seu neto. Tudo começou a desmoronar numa sexta-feira, durante um jantar em família na minha casa. Eram quase 8 da noite. A mesa estava posta com capricho. Toalha branca, taças de cristal, velas acesas. Eu havia preparado um ossobuco, arroz de forno e uma salada. Larissa trouxe uma sobremesa, um pudim de leite condensado. Roberto elogiou o pudim antes mesmo de prová-lo. Deve estar uma delícia. Você sempre acerta. Ela sorriu, serviu uma fatia para ele e disse: "Eu sei o que você gosta." Aquilo me incomodou, mas eu ainda não sabia por quê. Durante o jantar, Miguel começou a chorar. Ele tinha 3 anos na época. Larissa foi pegá-lo no quarto. Roberto se levantou também. "Eu vou ajudar." Gabriel ficou sentado, mexendo no celular. Eu fiquei sozinha na mesa. Alguns minutos depois, ouvi a voz de Roberto vindo do corredor. Ele estava cantando baixinho para Miguel. Uma canção que ele costumava cantar para Gabriel quando era bebê. Meu peito apertou. Mas não foi isso que me quebrou. Foi o que veio depois. Larissa voltou sozinha para a mesa. Roberto ficou no quarto com Miguel. Gabriel perguntou: "Ele dormiu?" Ela respondeu: "Seu pai tem um jeito com ele. Miguel só se acalma nos braços dele." Eu olhei para ela, e ela percebeu. Desviou o olhar rápido demais. E eu soube. Naquele segundo, eu soube. Não com a razão, mas com o corpo, com o instinto. Com aquela coisa que a gente sente quando algo está profundamente errado, mas a mente ainda não quer aceitar. Nos dias seguintes, comecei a observar. Não de propósito, ou talvez sim. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Roberto olhava para Larissa, a forma como ela evitava ficar sozinha comigo, a semelhança assustadora entre Miguel e Roberto, os olhos, o formato do rosto, até o jeito de franzir a testa. Como eu nunca tinha visto isso antes. Como eu fui tão cega. Uma tarde, fui até a casa de Gabriel e Larissa sem avisar. Bati na porta. Ninguém atendeu.
Usei a chave reserva que eles me deram para emergências. Entrei. A casa estava em silêncio. Subi as escadas. A porta do quarto estava entreaberta. Ouvi vozes. A voz de Roberto e a voz de Larissa. Eles estavam conversando baixo, mas o tom era íntimo demais. Você precisa ter cuidado. Gabriel não pode desconfiar. Era a voz dele. Eu sei. Mas está ficando difícil. Toda vez que olho para o Miguel, eu vejo você. Era a voz dela. Meu corpo congelou. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam. Eu quis gritar. Eu quis entrar naquele quarto e destruir tudo. Mas não fiz nada. Desci as escadas em silêncio, saí da casa, entrei no carro e dirigi sem rumo por horas. Quando cheguei em casa, Roberto estava assistindo televisão na sala. Ele me cumprimentou como sempre. Oi, amor. Como foi seu dia? Eu o olhei. Aquele homem que eu conhecia há mais de 30 anos. Aquele homem que dividia a cama comigo todas as noites. Aquele homem que eu achava que respeitava nosso casamento, nossa família, nosso filho. E percebi que eu não o conhecia. Nunca conheci. Nos dias seguintes, fingi normalidade, mas por dentro eu estava investigando. Comecei a revirar gavetas, checar e-mails, olhar extratos bancários e encontrei transferências mensais para Larissa. Valores altos, sempre com descrições vagas. Ajuda, apoio, despesas. Encontrei mensagens apagadas, mas não completamente. Trechos de conversas que confirmavam tudo. Eu te amo. Você é a única. Miguel é nosso segredo. Eu quis vomitar. Eu quis morrer. Mas mais do que tudo, eu quis vingança. Não a vingança impulsiva, gritada, dramática. A vingança fria, calculada. A vingança que dói mais porque é definitiva. Passei uma semana planejando. Conversei com meu advogado. Pedi sigilo absoluto. Expliquei a situação. Ele ficou chocado, mas profissional. Temos que agir rápido, Helena. E com provas. Eu tinha as provas. Levei tudo. Prints de mensagens, comprovantes de transferências, e-mails. Ele montou um dossiê e me aconselhou a fazer um exame de DNA. Sem isso, será apenas sua palavra contra a deles. Precisamos de certeza. Eu sabia que ele tinha razão. Mas como conseguir o DNA de Miguel sem levantar suspeitas? A oportunidade veio numa manhã de domingo. Gabriel, Larissa e Miguel vieram almoçar em casa. Depois do almoço, Miguel estava brincando na sala. Seus cachos estavam bagunçados. Eu disse: "Vem cá, meu amor, deixa a vovó arrumar esse cabelinho." Peguei um pente e, com cuidado, penteei os cabelos dele. Quando terminei, retirei discretamente alguns fios de cabelo com raiz que ficaram presos no pente e guardei num saco plástico. Mais tarde, levei ao laboratório junto com alguns fios de cabelo de Roberto que eu havia retirado da escova dele. O técnico me olhou com pena. "A senhora tem certeza que quer saber?" Eu respondi: "Eu já sei, só preciso provar." O resultado saiu em 5 dias, 99,9% de probabilidade de paternidade. Miguel era filho de Roberto, meu neto era meu enteado. Meu filho estava criando o meio-irmão dele como se fosse seu próprio filho. E minha nora, aquela mulher que eu acolhi, que eu tratei como filha, tinha traído meu filho com meu marido. O nojo que senti foi físico. Vomitei, chorei. Gritei sozinha dentro do meu carro, estacionada num lugar vazio, longe de tudo. Mas depois que a dor passou, veio a clareza. E com ela, a decisão. Eu não ia apenas expor a verdade, eu ia destruir, porque eles não mereciam piedade. Eles não mereciam segunda chance. Eles mereciam perder tudo. E eu ia garantir que isso acontecesse. Comecei pelo patrimônio. Roberto e eu tínhamos bens em comunhão total. Imóveis, investimentos, a empresa. Tudo dividido. Mas eu era esperta. Ao longo dos anos, eu havia guardado documentos, assinaturas, comprovantes. Meu advogado entrou com um pedido de divórcio litigioso baseado em infidelidade comprovada. E, junto com isso, um pedido de reparação moral e divisão desproporcional de bens. Ele traiu, com a nora, e gerou um filho. A juíza vai te favorecer, Helena, pode ter certeza, e favoreceu. Mas antes de qualquer audiência, antes de qualquer processo oficial, eu precisava que Gabriel soubesse, porque ele merecia saber. E porque a dor dele ia ser a maior arma contra Roberto e Larissa. Marquei um almoço com meu filho. Só nós dois, num restaurante discreto,
longe de olhares curiosos. Ele chegou sorrindo, despreocupado. Oi, mãe, tudo bem? Cadê o pai? Eu respirei fundo. Gabriel, preciso te contar uma coisa. E vai doer, mas você precisa saber. Contei tudo, cada detalhe, cada prova. Mostrei as mensagens, mostrei os comprovantes, mostrei o exame de DNA. Ele ficou pálido, depois vermelho, depois sem cor nenhuma. Ele não chorou, ele tremeu. As mãos, os ombros, a voz. Mãe, isso não pode ser verdade. Por favor, me diz que você está enganada. Eu segurei a mão dele. Eu queria estar, mas não estou. Ele saiu do restaurante sem dizer mais nada. Não atendeu minhas ligações naquele dia, nem no dia seguinte. Eu fiquei apavorada, com medo de que ele fizesse algo contra si mesmo. Mas no terceiro dia, ele me ligou. A voz estava diferente, mais fria, mais dura. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Vamos acabar com eles. E foi isso que fizemos. Gabriel não foi para casa naquela noite. Ele ficou no meu apartamento. Sentamos na varanda, em silêncio, olhando as luzes da cidade. Porto Alegre estava viva lá embaixo. Carros passando, pessoas rindo, a vida seguindo. Mas ali em cima, no 10º andar, tudo estava parado, congelado, quebrado. Meu filho chorou pela primeira vez desde que era criança. Não aquele choro de desabafo, era um choro silencioso, doloroso, sufocado. Ele chorava pelo filho que não era seu, pela mulher que ele amava e que o traiu da pior forma possível, pelo pai que ele admirava e que o destruiu. Eu não disse nada, apenas segurei a mão dele, porque não havia palavras, só havia dor. Na manhã seguinte, Gabriel acordou diferente. Os olhos estavam inchados, mas o rosto estava duro. Ele tomou café comigo em silêncio, depois olhou nos meus olhos e disse: Mãe, eu quero que eles paguem, mas não do jeito que eles esperam. Quero que eles percam tudo. Devagar, até não restar nada. Eu sorri, não de alegria, de cumplicidade. Então vamos planejar direitinho. Chamei meu advogado, Dr. Sérgio, para uma reunião em casa. Ele chegou com uma pasta cheia de documentos. Gabriel estava ao meu lado. Dr. Sérgio nos olhou com seriedade. Vocês têm provas suficientes para destruir a vida deles juridicamente, mas precisamos agir com estratégia. Primeiro, o divórcio de Helena. Segundo, a anulação da paternidade de Gabriel. Terceiro, a ação de danos morais. E quarto, o patrimônio. Eu perguntei: quanto tempo isso vai levar? Ele respondeu: se fizermos direito, de 3 a 6 meses, mas vai valer a pena. Decidimos começar pelo divórcio. Mas antes de entrar com qualquer ação judicial, eu precisava garantir que Roberto não tivesse tempo de esconder bens ou transferir propriedades. Dr. Sérgio sugeriu uma medida cautelar. Vamos pedir o bloqueio dos bens em nome dele. Assim, ele não consegue vender nada, transferir nada, sem autorização judicial. Foi exatamente isso que fizemos. Em menos de uma semana, conseguimos eliminar. Todos os bens de Roberto foram bloqueados. Apartamentos, carros, contas bancárias, investimentos, tudo. Quando Roberto recebeu a notificação, ele ligou para mim desesperado. Helena, o que você fez? Por que meus bens estão bloqueados? Eu respondi com calma, uma calma gelada. Você vai descobrir em breve. E desliguei. Ele tentou ligar de novo. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Eu não li. Ele foi até o apartamento. Eu não abri a porta. Ele gritou do lado de fora. Helena! Abre essa porta. A gente precisa conversar. Eu liguei para a portaria. Tem um homem aqui causando transtorno. Por favor, peçam para ele se retirar. Ele foi embora, mas eu sabia que aquilo era só o começo. Gabriel, por sua vez, agiu com frieza cirúrgica. Ele não confrontou Larissa imediatamente. Ele continuou fingindo que não sabia de nada. Ia para casa todos os dias como se nada tivesse mudado. Jantava com ela, conversava sobre o dia. Brincava com Miguel, sabendo agora que aquele menino não era seu filho. Aquilo estava destruindo meu filho por dentro, mas ele aguentou, porque a vingança exige controle, e Gabriel tinha aprendido isso comigo. Enquanto isso, eu comecei a reunir mais provas. Contratei um investigador particular. Seu nome era Marcelo, um ex-policial que agora trabalhava com casos de infidelidade. Eu expliquei tudo para ele. Ele ficou chocado, mas disse que já tinha visto coisa pior. Dona Helena, a senhora quer que eu siga os dois? Eu respondi: sim, quero fotos, vídeos, registros de encontros,
Tudo. Ele fez o trabalho. E fez bem. Em 2 semanas, Marcelo me entregou um pendrive com dezenas de arquivos. Fotos de Roberto e Larissa entrando juntos em motéis. Vídeos deles caminhando de mãos dadas em parques afastados. Registros de mensagens trocadas em aplicativos que eles achavam seguros. Tudo estava ali. A prova definitiva. Irrefutável. Eu mostrei tudo para Gabriel. Ele olhou cada imagem, cada vídeo, em silêncio. Quando terminou, ele fechou o laptop e disse: "Agora a gente acaba com eles." Dr. Sérgio entrou com a ação de divórcio litigioso em meu nome. No processo, anexamos todas as provas: o exame de DNA, as mensagens, os comprovantes de transferências bancárias, as fotos, os vídeos, tudo. A juíza responsável pelo caso era conhecida por ser rigorosa e justa. Quando ela viu o material, segundo o Dr. Sérgio, ela ficou indignada. "Nunca vi uma traição tão baixa", ela teria dito. A audiência foi marcada para dali a 1 mês. Enquanto isso, Gabriel entrou com uma ação de investigação de paternidade negativa. Ele queria provar, juridicamente, que Miguel não era seu filho. E, junto com isso, pediu a anulação do registro de nascimento e uma ação de danos morais contra Larissa por falsidade ideológica. O advogado de Gabriel, Dr. Felipe, era jovem, mas agressivo. "Vamos pedir uma indenização alta, muito alta. Ela merece pagar pelo que fez." Gabriel concordou. Eu também. Roberto tentou me procurar várias vezes. Ligava de números desconhecidos, mandava mensagens por conhecidos em comum. Chegou a aparecer no prédio de novo, mas os seguranças já tinham ordem de não deixá-lo subir. Ele estava desesperado. E eu sabia por quê. Sem acesso aos bens, sem dinheiro desbloqueado, ele estava começando a sentir o peso da realidade. A empresa estava em nome dos dois, mas, com a liminar, ele não podia tomar decisões sozinho. Os sócios começaram a fazer perguntas, clientes começaram a desconfiar. A reputação dele estava desmoronando. Larissa, por outro lado, ainda não sabia de nada. Gabriel continuava mantendo a fachada, mas ele tinha um plano. E o plano era simples: esperar até o momento certo para revelar tudo. "Mãe, eu quero que ela se sinta segura. Quero que ela ache que está tudo bem. Porque quando a bomba explodir, vai doer mais." Eu entendi. E concordei. A vingança não é sobre rapidez. É sobre impacto. Um sábado à tarde, 2 semanas antes da audiência do divórcio, Gabriel me ligou. "Mãe, vem aqui em casa amanhã. Vai ter um churrasco. Eu vou convidar o pai também." Eu perguntei: "Você tem certeza?" Ele respondeu: "Tenho." Chegou a hora. Meu coração disparou. Eu sabia o que aquilo significava. O confronto final estava próximo. No domingo, cheguei à casa de Gabriel às 2 da tarde. O clima estava quente, típico de um final de primavera em Porto Alegre. O céu estava azul, sem nuvens. O jardim estava bem cuidado. A churrasqueira estava acesa. Miguel estava brincando na piscina inflável, rindo, feliz, alheio a tudo. Larissa estava arrumando a mesa na área externa. Ela me cumprimentou com um sorriso forçado. "Oi, Helena. Que bom que você veio." Eu respondi com frieza. "Oi, Larissa." Ela percebeu o tom, mas não disse nada. Roberto chegou logo depois. Ele me viu e tentou se aproximar. "Helena, a gente precisa conversar." Eu desviei. "Não temos nada para conversar." Ele insistiu. "Por favor, me escuta." Gabriel interrompeu. "Pai, deixa ela em paz. Hoje é dia de família. Vamos aproveitar." Roberto respirou fundo e foi para perto da churrasqueira. Mas eu via a tensão no rosto dele. Ele sabia que algo estava errado. Comemos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Larissa tentava puxar assunto, mas ninguém respondia direito. Miguel era o único que parecia feliz, comendo picanha e pedindo refrigerante. Depois do almoço, Gabriel se levantou. "Pessoal, eu queria falar uma coisa." O tom dele era sério. Larissa olhou para ele, curiosa. Roberto também. Eu já sabia o que vinha. Gabriel tirou um envelope do bolso. "Eu descobri uma coisa nas últimas semanas. Uma coisa que mudou minha vida completamente." Larissa empalideceu. Roberto ficou rígido. Gabriel continuou. "Miguel não é meu filho." Silêncio. Um silêncio denso, sufocante, pesado. Larissa tentou falar. Gabriel, do que você está falando?" Ele abriu o envelope e jogou o exame de DNA na mesa. "Tô falando disso. Miguel é filho do meu pai. Do meu próprio pai. Vocês dois me traíram da forma mais nojenta possível."
Larissa começou a chorar. Não, não é verdade. Isso não pode estar acontecendo. Roberto ficou em pé, tentando se justificar. Gabriel, filho, deixa eu explicar. Gabriel o cortou. Não me chama de filho. Você não é meu pai. Você é um traidor, um nojento. Você dormiu com a minha mulher. Você teve um filho com ela e deixou eu criar como se fosse meu. A voz de Gabriel estava quebrada, mas firme. Vocês dois destruíram a minha vida e agora vão pagar. Larissa se levantou e tentou tocar em Gabriel. Ele recuou. Não encosta em mim. Ela caiu de joelhos, chorando. Gabriel, por favor, me perdoa. Foi um erro. Eu estava confusa. Eu não sabia o que fazer. Ele olhou para ela com desprezo. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você escolheu trair. E agora vai arcar com as consequências. Roberto tentou se aproximar de mim. Helena, por favor, a gente pode resolver isso. Eu me levantei e o encarei. Pela primeira vez em semanas, eu falei diretamente com ele. Resolver? Você acha que isso se resolve, Roberto? Você traiu nosso filho, você teve um filho com a mulher dele, você destruiu nossa família. E você acha que dá para resolver? Ele baixou a cabeça. Eu sinto muito. Eu ri. Uma risada amarga. Você sente muito? Sente mesmo? Ou você só sente porque foi descoberto? Gabriel pegou Miguel no colo. O menino estava assustado com os gritos. Mamãe, por que todo mundo tá bravo? Gabriel o apertou contra o peito. Não é nada, meu amor. Vai ficar tudo bem. Mas eu via nos olhos do meu filho que nada estava bem. E talvez nunca mais ficaria. Gabriel entregou um segundo envelope para Larissa. Isso aqui é a notificação da ação de investigação de paternidade negativa. Você vai ser processada por falsidade ideológica e danos morais. E eu vou pedir uma indenização que vai te deixar na miséria pelo resto da vida. Larissa abriu o envelope com as mãos tremendo. Quando leu, ela entrou em pânico. Gabriel, não. Por favor, não faz isso. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu vou perder tudo. Gabriel respondeu frio. Você já perdeu. Só ainda não percebeu. Eu me virei para Roberto. E você também vai perder. O divórcio já foi pedido. Os bens estão bloqueados. A empresa vai ser dividida. E você vai sair disso sem nada. Porque eu vou provar que você usou o dinheiro da nossa sociedade para sustentar sua amante. Roberto ficou pálido. Helena, você não pode fazer isso. Eu sorri. Eu não só posso, como já estou fazendo. Saí daquela casa sem olhar para trás. Gabriel saiu logo atrás, carregando Miguel. Roberto e Larissa ficaram ali, destruídos, sozinhos, enfrentando o peso das próprias escolhas. E pela primeira vez em semanas, eu senti algo parecido com paz. Não era felicidade, mas era justiça. Os dias seguintes ao confronto foram os mais silenciosos da minha vida. Não era um silêncio vazio, era um silêncio pesado, carregado de decisões tomadas e caminhos sem volta. Eu sabia que, a partir daquele momento, não havia mais espaço para recuo. Roberto tentou me ligar dezenas de vezes. Deixou mensagens de áudio chorando, implorando perdão, dizendo que amava apenas a mim, que Larissa tinha sido um erro, um momento de fraqueza. Eu ouvia cada mensagem até o fim. Não por masoquismo, mas para lembrar por que eu estava fazendo o que estava fazendo. Cada palavra dele era combustível para minha determinação. Gabriel se mudou para um apartamento alugado no bairro Cidade Baixa. Ele não conseguia mais dormir naquela casa, onde cada canto guardava a lembrança da traição. Miguel ficou com Larissa temporariamente, enquanto a questão da guarda era discutida juridicamente. Meu filho sofria. Eu via nos olhos dele uma dor que nenhuma mãe deveria ver no filho. Mas ele também estava mais forte, mais firme. Ele tinha escolhido lutar, e eu estava ao lado dele. A audiência do meu divórcio aconteceu numa terça-feira, às 10 da manhã, no Fórum Central de Porto Alegre. Cheguei acompanhada de Dr. Sérgio. Roberto estava lá com seu advogado, Dr. Augusto, um homem mais velho, de terno escuro e expressão cansada. Roberto me olhou quando entrei na sala. Havia súplica naquele olhar. Eu desviei. Não queria ver. Não queria sentir nada por ele. Porque sentir qualquer coisa, nem que fosse pena, poderia me enfraquecer. E eu não podia me dar ao luxo de fraquejar. A juíza, doutora Mariana Fonseca, entrou na sala. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau e uma postura que exalava autoridade.
Ela olhou para os dois lados, pegou os autos do processo e começou a ler em voz alta. Ação de divórcio litigioso. Autora: Helena Martins de Souza. Réu: Roberto de Souza. Motivo: infidelidade conjugal agravada por relação com membro da família. Ela fez uma pausa e olhou para Roberto com uma expressão de reprovação. Senhor Roberto, o senhor tem noção da gravidade do que está sendo alegado aqui? Roberto baixou a cabeça. Sim, Excelência. A juíza continuou. Há provas documentais, periciais e testemunhais. Exame de DNA comprovando paternidade de criança concebida durante a vigência do casamento, mas com a nora do réu. Mensagens eletrônicas, transferências bancárias, fotografias, vídeos. Ela pausou novamente. Senhor Roberto, o senhor deseja contestar alguma dessas provas? O advogado dele, doutor Augusto, se levantou. Excelência, meu cliente reconhece os fatos. Não há contestação. Ele apenas gostaria de pedir a compreensão da senhora para que a partilha de bens seja feita de forma equitativa. Dr. Sérgio se levantou imediatamente. Excelência, com todo respeito, não há como falar em equidade diante de tamanha violação. O réu não apenas traiu sua esposa, mas o fez com a esposa do próprio filho, gerando uma criança e ocultando a verdade por anos. Isso configura dano moral gravíssimo. Minha cliente pede a divisão desproporcional dos bens, com 70% para ela e 30% para o réu, além de uma indenização por danos morais no valor de R$500 mil. A juíza anotou tudo. Vou analisar os autos com atenção. Mas adianto que, diante das provas apresentadas, a divisão desproporcional é cabível. A sentença será proferida em 15 dias. Bateu o martelo. A audiência terminou. Roberto tentou se aproximar de mim na saída. Helena, por favor. Eu o ignorei completamente e saí do fórum com o Dr. Sérgio ao meu lado. Está indo bem, Helena. A juíza está do nosso lado. Eu apenas assenti, porque por mais que estivesse ganhando, não havia vitória naquilo. Só destroços. Enquanto isso, Gabriel enfrentava sua própria batalha. A ação de investigação de paternidade negativa foi aceita. O juiz determinou um novo exame de DNA, dessa vez oficial, feito em laboratório designado pela Justiça. O resultado confirmou: Miguel não era filho biológico de Gabriel. A certidão de nascimento seria retificada. O nome de Gabriel seria removido do registro. E Larissa teria que arcar com as consequências legais de ter registrado um filho que não era dele sem o seu consentimento. Larissa tentou se defender, dizendo que tinha sido coagida por Roberto, que ele a ameaçou, que ela tinha medo. Mas ninguém acreditou. As mensagens entre eles eram claras. Não havia coerção, havia cumplicidade. Havia desejo, havia escolha. E escolhas têm consequências. Gabriel entrou com pedido de guarda compartilhada de Miguel. Não porque quisesse criá-lo, mas porque queria garantir que o menino não fosse usado como moeda de troca ou manipulado por Larissa e Roberto. O juiz, ao analisar o caso, decidiu que a guarda ficaria com Larissa, mas com visitas supervisionadas de Gabriel até que a situação emocional de todos se estabilizasse. Gabriel aceitou. Ele sabia que, no fundo, Miguel era inocente. E que, apesar de tudo, ele ainda amava aquele menino. Porque amor não se apaga da noite para o dia, mesmo quando deveria. Roberto, por sua vez, estava perdendo tudo. A empresa que ele ajudou a construir estava sendo dividida. Eu tinha 50% das cotas, e com a sentença favorável do divórcio, eu teria direito a uma parte maior dos lucros acumulados. Os sócios estavam revoltados. Eles não queriam estar associados a alguém envolvido num escândalo daquele tamanho. Reuniões foram convocadas. Votos foram feitos. E, no fim, Roberto foi afastado da gestão. Ele ainda tinha suas cotas, mas não tinha mais voz, não tinha mais poder, não tinha mais respeito. Ele tentou montar um novo escritório, mas ninguém queria trabalhar com ele. A reputação dele estava destruída. Advogados da cidade inteira comentavam o caso. Não porque eu tivesse espalhado, mas porque processos judiciais são públicos, e um caso como aquele, envolvendo traição, DNA, drama familiar, chamava a atenção. Roberto era agora o advogado que traiu a esposa com a nora, o homem que engravidou a mulher do próprio filho, a piada da classe jurídica de Porto Alegre. Ele perdeu clientes,
Perdeu contratos, perdeu prestígio. E aos poucos, estava perdendo até a sanidade. Eu soube, por uma conhecida em comum, que ele estava bebendo, que passava os dias trancado num apartamento alugado, sozinho, sem rumo. Parte de mim sentiu pena, mas era uma pena pequena, insuficiente para mudar qualquer coisa. Larissa, por outro lado, tentou se aproximar de mim. Ela apareceu no meu prédio uma tarde. A portaria me ligou. Dona Helena, tem uma moça aqui embaixo dizendo que precisa falar com a senhora. Diz que é urgente. Eu perguntei o nome. Larissa. Meu estômago revirou, mas eu disse, manda subir. Não porque eu quisesse vê-la, mas porque eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Precisava olhar nos olhos dela e entender como alguém consegue fazer o que ela fez. Ela entrou no apartamento com os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Estava mais magra, pálida, com a aparência de quem não dormia há dias. Helena, eu sei que você não quer me ver. Eu sei que você me odeia. Mas, por favor, me escuta. Eu cruzei os braços. Fala! Ela respirou fundo. Eu não queria que as coisas acontecessem assim. Eu nunca quis machucar o Gabriel. Eu amava ele. Eu ainda amo. Eu ri. Uma risada seca, sem humor. Você amava ele? E mesmo assim dormiu com o pai dele? E teve um filho? E mentiu por anos? Esse é o seu conceito de amor? Ela começou a chorar. Eu sei que foi errado. Eu sei que eu fiz uma merda. Mas eu estava perdida, Helena. O Roberto me seduziu. Ele disse que me amava. Que ia deixar você. Que a gente ia ficar junto. Eu senti o sangue ferver. Ele disse que ia me deixar? Ela assentiu. Disse. Várias vezes. Mas nunca fez. E eu fui idiota de acreditar. Eu me aproximei dela. Você não foi idiota. Você foi cúmplice. Você escolheu acreditar porque era conveniente, porque você queria. Não joga a culpa toda nele. Ela soluçou. Helena, eu não tenho ninguém. Minha família me expulsou quando souberam. Eu perdi meus amigos. Eu perdi tudo. E agora eu vou perder o Miguel também. Eu senti uma pontada de algo parecido com compaixão, mas afastei. Você deveria ter pensado nisso antes. Ela caiu de joelhos na minha frente. Por favor, Helena, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como pagar a indenização. Eu vou acabar na rua. Eu olhei para ela, aquela mulher que eu tinha acolhido, que eu tinha chamado de filha, que havia destruído minha família, e senti nada, nem raiva, nem pena, apenas um vazio frio. Larissa, eu não posso te ajudar. E mesmo que pudesse, eu não ajudaria. Você fez escolhas. Agora vive com elas. Ela continuou chorando no chão da minha sala. Eu chamei a portaria. Por favor, subam aqui. Tem uma pessoa que precisa ser retirada. Quando os seguranças chegaram, ela foi embora ainda chorando, falando coisas incompreensíveis. Eu fechei a porta e me sentei no sofá. Fiquei ali, olhando para o nada, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Eu estava ganhando. Juridicamente, financeiramente, socialmente. Mas, emocionalmente, eu estava destruída. Porque não há vitória em ver a própria família despedaçada. Não há alegria em descobrir que a pessoa com quem você dividiu mais de 30 anos da sua vida era um estranho. 2 semanas depois, a sentença do divórcio saiu. Doutora Mariana foi implacável. Diante da gravidade da infidelidade, da quebra de confiança e do dano moral causado à autora, determino a divisão desproporcional dos bens, 75% para Helena Martins de Souza e 25% para Roberto de Souza. Além disso, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$600 mil. Era mais do que eu esperava. Dr. Sérgio estava radiante. Helena, você conseguiu! Isso é uma vitória histórica. Mas eu não senti vitória. Senti apenas o peso de tudo que tinha sido perdido. O casamento, a família, a confiança, a inocência de Miguel. Tudo estava destruído. E por mais que eu tivesse o dinheiro, os bens, a justiça, eu não tinha mais nada do que realmente importava. Gabriel, por sua vez, ganhou a ação de danos morais contra Larissa. Ela foi condenada a pagar R$300 mil, dinheiro que ela não tinha. O juiz determinou o parcelamento ou penhora de bens futuros. Gabriel nem comemorou. Ele apenas disse: "Mãe, eu só queria que nada disso tivesse acontecido. Eu só queria ter uma família normal." E foi naquele momento que eu percebi. A vingança tinha sido cumprida,
mas o preço tinha sido alto demais. 6 meses se passaram desde a sentença do divórcio. 6 meses desde que minha vida, ou o que restou dela, foi oficialmente dividida, pesada e julgada. O outono chegou a Porto Alegre, trazendo um frio úmido que penetrava nos ossos. As árvores do Parque Farroupilha começaram a perder suas folhas, deixando o chão coberto por tons de laranja e marrom. Eu costumava caminhar ali todas as manhãs, sozinha, em silêncio, tentando encontrar algum sentido no vazio que tomou conta de mim. A partilha dos bens foi concluída. Fiquei com o apartamento onde morava, 2 imóveis que alugávamos, a maior parte dos investimentos e 75% do valor da empresa. Roberto ficou com um apartamento menor, um carro e o resto. Ele não contestou. Não tinha forças para isso. A indenização por danos morais foi depositada na minha conta em 3 parcelas, R$600 mil, uma quantia que deveria me fazer sentir compensada. Mas dinheiro não paga traição, não paga humilhação. Não paga os 35 anos que entreguei a um homem que nunca me mereceu. Gabriel também recebeu sua indenização. Larissa pagou a primeira parcela vendendo o carro. As outras seriam descontadas do salário dela pelos próximos anos. Ela arrumou um emprego como atendente numa clínica odontológica. O salário era baixo. Ela morava num apartamento pequeno, alugado no bairro Sarandi, bem longe da vida confortável que tinha antes. Miguel ficava com ela durante a semana e, aos finais de semana, passava algumas horas com Gabriel. A relação entre eles era estranha. Gabriel ainda amava aquele menino, mas cada vez que olhava para ele, via o rosto de Roberto, e aquilo doía de um jeito que não tinha cura. Roberto sumiu, literalmente. Depois que tudo terminou, ele saiu de Porto Alegre. Ninguém sabia para onde. Alguns diziam que ele tinha ido para o interior, morar num sítio de um primo. Outros diziam que ele estava em São Paulo, tentando recomeçar a carreira. Eu não me importava. Ele tinha se tornado irrelevante, uma memória ruim que eu tentava apagar. Mas memórias ruins insistem em voltar, principalmente de madrugada, quando o silêncio é ensurdecedor e o passado bate à porta. Num sábado à tarde, Gabriel apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele estava com Miguel. O menino tinha crescido. Já tinha 4 anos, falava sem parar, corria pela casa com aquela energia infinita das crianças. Vovó, vovó, olha o que eu desenhei. Ele me mostrou um desenho de uma casa, um sol, uma família de palitinhos. Eu sorri, mas foi um sorriso triste, porque aquela família de palitinhos não existia mais. Nunca tinha existido de verdade. Gabriel sentou-se comigo no sofá enquanto Miguel brincava na sala. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu olhei para ele. Havia algo diferente no tom da voz dele. Algo mais leve. O que foi? Ele respirou fundo. Eu conheci alguém. Meu coração apertou. Não de tristeza, mas de esperança. Conheceu? Ele assentiu. É uma mulher incrível. Ela se chama Fernanda. É psicóloga. A gente se conheceu num grupo de apoio para pessoas que passaram por traumas familiares. Ele sorriu. Um sorriso genuíno. Ela me entende, mãe. Ela não me julga. E ela é ótima com o Miguel. Eu segurei a mão dele. Eu estou feliz por você, filho. De verdade. Ele olhou nos meus olhos. E você, mãe? Como você tá? Eu hesitei, porque não sabia responder. Como eu estava? Sobrevivendo. Funcionando. Mas viva? Não tinha certeza. Eu tô tentando. Ele apertou minha mão. Você merece ser feliz de novo, mãe. Você merece recomeçar. Eu sorri, mas não respondi, porque recomeçar parecia impossível. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma mudança brusca, foi sutil. Eu comecei a aceitar convites que antes recusava. Jantares com amigas, idas ao cinema, aulas de pilates, pequenas coisas, coisas que me faziam lembrar que eu ainda existia fora daquela dor. Uma dessas amigas, Silvia, me convidou para uma viagem. Helena, vamos para Gramado, final de semana. Só eu, você e a Regina. Precisamos sair dessa cidade. Eu aceitei. Gramado estava linda naquela época do ano. As hortênsias ainda enfeitavam as ruas, o clima estava frio, perfeito para chocolate quente e vinhos. Ficamos hospedadas numa pousada charmosa, com lareira e vista para as montanhas. Durante os 3 dias que passamos lá, eu ri. Ri de verdade. Conversamos, lembramos de histórias antigas,
Fizemos planos. E pela primeira vez em meses, eu me senti leve. Na última noite, estávamos sentadas em frente à lareira da pousada. Silvia olhou para mim e disse: "Você sabe que não tem culpa de nada disso, né?" Eu olhei para ela surpresa. "Eu sei." Ela continuou: "Não, Helena. Você sabe na cabeça. Mas e no coração? Você se perdoa?" Aquela pergunta me atingiu como um soco, porque ela tinha razão. Eu ainda carregava culpa. Culpa por não ter visto, por não ter percebido, por ter sido ingênua. Eu balancei a cabeça. Eu não sei se consigo me perdoar. Regina, que estava quieta até então, falou: "Helena, você foi traída. Você foi enganada por duas pessoas que você amava e confiava. Isso não é culpa sua. Isso é culpa deles. E você já fez eles pagarem. Agora é hora de você se libertar." Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Mas como? Como eu me liberto de algo que me destruiu? Silvia segurou minha mão, deixando ir, pouco a pouco, dia após dia. Você não precisa esquecer, mas precisa seguir em frente. Quando voltei para Porto Alegre, algo tinha mudado. Eu ainda sentia dor, mas também sentia vontade de viver. Decidi fazer mudanças. Vendi o apartamento onde morei com Roberto. Não conseguia mais estar ali sem sentir o peso de tudo que tinha acontecido. Comprei um apartamento menor, mais aconchegante, num prédio novo no bairro Auxiliadora. Reformei tudo do meu jeito. Cores claras, móveis novos, plantas, luz. Era um recomeço físico e, aos poucos, estava se tornando um recomeço emocional. Voltei a trabalhar. Durante o casamento, eu tinha abandonado minha carreira de arquiteta para cuidar da casa e da família. Mas meu registro ainda estava ativo. Comecei a aceitar pequenos projetos, reformas residenciais, decoração de interiores. E descobri que ainda era boa no que fazia, que ainda tinha talento, que ainda tinha propósito. Um dia, 3 meses depois da mudança, eu estava no meu novo apartamento organizando uns livros quando o interfone tocou. Era uma entrega. Desci para buscar. Quando voltei, vi que era uma caixa grande. Abri. Dentro havia um buquê enorme de flores e um cartão. Meu coração disparou. Quem teria mandado? Abri o cartão com as mãos tremendo. "Mãe, essas flores são para celebrar seu recomeço. Estou orgulhoso de você. Com amor, Gabriel." Sentei no chão e chorei. Mas não foi um choro de dor. Foi um choro de alívio, de gratidão, de amor. Meu filho estava bem. Eu estava bem. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Alguns meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Larissa. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me impediu. Atendi. "Alô?" Ela estava chorando. "Helena, eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que você me odeia. Mas eu só queria te dizer uma coisa." Eu respirei fundo. "Fala." Ela soluçou. Eu sinto muito por tudo. Todos os dias eu acordo e me arrependo. Eu destruí tudo. Eu perdi tudo. E eu sei que não tenho perdão. Mas eu precisava que você soubesse que eu carrego isso comigo. E que eu vou carregar pelo resto da vida." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Larissa, eu não te perdoo. E talvez nunca perdoe. Mas eu te desejo paz. Porque guardar ódio só machuca quem guarda. Então, pelo meu bem, eu te desejo que você consiga viver com suas escolhas." E desliguei. Não com raiva, mas com leveza. Porque aquela ligação não era sobre ela. Era sobre mim. Era sobre me libertar. Hoje, 2 anos depois de tudo, eu olho para trás e vejo uma mulher que foi quebrada. Mas também vejo uma mulher que se reconstruiu. Tijolo por tijolo. Peça por peça. Gabriel está feliz com Fernanda. Eles estão noivos. Miguel os chama de pai e mãe. E apesar de tudo, aquele menino está crescendo amado. Roberto nunca mais apareceu. Eu soube, por terceiros, que ele está vivendo sozinho no interior, que bebe muito, que está doente. Parte de mim sentiu pena, mas apenas parte, porque ele escolheu o próprio destino. Quanto a mim, eu não voltei a me casar. Não sei se um dia vou querer, mas aprendi que estar sozinha não significa estar vazia. Eu tenho meus projetos, meus amigos, meu filho, meu futuro neto ou neta, porque Gabriel e Fernanda estão esperando um bebê. E acima de tudo, eu tenho a mim mesma.
Aquela mulher que eu tinha perdido ao longo dos anos, sufocada por um casamento que exigia que eu fosse menos para que ele fosse mais. Hoje, quando caminho pelo Parque Farroupilha, eu não caminho mais em silêncio pesado. Eu caminho respirando fundo, sentindo o vento no rosto, ouvindo os pássaros, sorrindo para estranhos, porque eu sobrevivi. Eu venci. Não da forma que imaginei. Não sem cicatrizes, mas venci. E essa vitória, a de ter voltado a ser eu mesma, é a única que realmente importa. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por testemunhar minha dor e minha cura. E se você está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinha. A dor passa, a traição marca, mas a vida continua. E você merece continuar com ela, forte, livre, inteira.